Começa agora o Papo Charlie, o podcast da Polícia Civil de Santa Catarina. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você acaba de entrar no Papo Charlie. Olá, senhores! Estamos aqui produzindo mais um podcast vinculado ao nosso projeto Papo Charlie, da Academia de Polícia Civil de Santa Catarina. Eu sou a psicóloga policial Ana Paula, gerente de pesquisa e extensão da Acadepol, e estou hoje aqui com a honrosa presença do diretor da Academia de Polícia, Dr. André Luiz Bermudes Pereira, Dr. Ricardo Marcelo Casaroli, assessor de gabinete da Delegacia Geral da Polícia Civil de Santa Catarina, para tratar, na verdade, de um assunto bastante importante no âmbito da nossa instituição, que é a Lei Orgânica Estadual, que está, nesse momento, em fase de análise em decorrência da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis do país, né? Então, para desenvolver um pouco mais a conversa, sabermos em que momento a gente está enquanto Polícia Civil, como se deu o desenvolvimento desse projeto no âmbito da instituição também, a gente vai tentar aí desenvolver um diálogo agradável e bastante convidativo sobre esse evento que traz essa perspectiva nova em relação, por exemplo, aos cargos da nossa instituição. Então, eu passo a palavra aqui, dando as boas-vindas e agradecendo desde já a presença do nosso diretor, doutor Bermudes, e agradecendo também a presença do doutor Casaroli, a disponibilidade para esse papo conosco durante este período em que estaremos juntos aqui nesse projeto. Doutor André, por favor. Olá, Ana, olá, Casaroli, professora Ana, nossa gerente de pesquisa e extensão aqui da Academia de Polícia, doutor Casaroli, meu colega de Acadepol, né? Se os senhores não sabem, eu e o doutor Casaroli fomos colegas da Acadepol 2009, né? Nós formamos aqui na Academia de Polícia, lá no longínquo, já é longínquo, doutor Casaroli, ano de 2009? Não sei, também já com 16 anos na Polícia Civil, praticamente. Eu, 16 anos de polícia no contexto geral. O doutor Casaroli acho que tem uns 50 anos de polícia já, porque foi policial militar antes no Paraná. Doutor Casaroli, muito obrigado por ter aceito ter vindo aqui conosco. Esse assunto é um assunto muito importante para a gente, é um assunto que envolve a alteração das carreiras, em especial da carreira do agente da autoridade policial, que passa a se nominar oficial investigador, e com essa alteração, as atribuições dos cargos se misturam, né? Os cargos agente e escrivão de polícia ficam misturados. O que nós gostaríamos de saber, doutor Casaroli? Primeiro, qual é a principal transformação que a lei nacional traz, né, para que nossos policiais compreendam a principal alteração que a lei nacional traz, e como é que está esse processo, como é que está a construção desse processo, como é que foi feita a construção desse processo para a integração dessa lei, ou seja, para a execução, não é a execução da lei, mas para colocar em efetividade essa lei orgânica nacional aqui no estado de Santa Catarina, já que demanda de uma lei estadual para fazer a alteração dos cargos. Então, dando bom dia, boa tarde, boa noite para o senhor, que o senhor possa nos trazer como é que está essa dinâmica, por gentileza, doutor. Certo. Agradeço, então, Ana Bermudes, pela possibilidade de externar esse trabalho que foi feito aí realmente ao longo de 34 reuniões, 1 ano e 2 meses, foram mais de 100 horas de discussão, algumas reuniões presenciais e a maioria de forma online, que teve a participação, acredito que de forma histórica, de todas as associações, além do sindicato, né, do Simpol, e de setores estratégicos da Delegacia Geral. Então, só por esse aspecto foi uma iniciativa bem interessante, porque viabilizava, né, trazer as visões de todos os cargos e de todas as associações, e também as possibilidades que a Polícia Civil podia entregar. Então, a grande sacada, por assim dizer, e a grande dificuldade, ao mesmo tempo, era convergir esses mesmos interesses.
E diferente de muitas outras polícias que já, né, promulgaram as suas mudanças legislativas, nós desde o início, né, nós enquanto comissão, né, que era representada por todos os sindicatos, todas as associações e pelo Simpol, buscamos reformular toda a legislação da Polícia Civil. Então, a ideia desde o início foi, vindo do Estatuto de 86, passando pela 453 de 2009, que ainda persiste em 2 ou 3 artigos, abrangendo também a 16774, que é a nossa lei aí da jornada de trabalho, também absorvendo as funções comissionadas que a gente tem ali na 741, ou seja, trazer uma legislação única para a Polícia Civil. Então, a demora em fazer isso, e algumas vezes alguns colegas me questionavam o porquê da dificuldade, é porque a gente estava realmente refazendo toda a legislação da Polícia Civil de Santa Catarina num documento só. O resultado, né, para quem viu, foram quase 100 páginas de uma legislação, com 320 artigos, além dos anexos, com todas as atribuições. Então, ela tem um paralelo, né, respondendo a sua dúvida ali, um paralelo, né, inicial com a Lei Orgânica Nacional, mas que é muito mais singela quando comparada à nossa Lei Orgânica Estadual. Então, até o título 3, ela tem muita similitude. Então, temos ali toda a estrutura da Polícia Civil. Se a gente pensar, né, hoje a gente não tem, né, a estrutura da Polícia Civil está lá num decreto do governo com os nomes, mas algo muito superficial. Então a gente tem até o título 3º dessa lei, toda a estrutura, né, a academia, que passa a ser, né, a Escola Superior da Polícia Civil, né, nesse formato de legislação federal, todas as diretorias, as atribuições do delegado-geral, o Conselho Superior da Polícia Civil, de forma, né, bem detalhada, trazendo a eleição de mais policiais para ter uma participação mais expressiva dos cargos, enfim, uma série de coisas. E aí, a partir, né, do título 4, a gente começa a trabalhar com o que temos lá no Estatuto e, sim, reformulando tudo. Reformulando o que a gente tem no Estatuto, na 453, e na Lei de Jornada de Trabalho, né, trazendo uma série de inovações e adequações e mantendo aquilo que funciona bem, né? Nem tudo que a gente tem, né, na legislação de 86 tem que ser trocado, né? Não é terra arrasada, né? Tem muita coisa que é boa, até porque a gente teve a mudança do Estatuto em 2021, vou dar um exemplo aí, que é a própria licença do artigo 26, que é a licença de estudo, né? É algo que é recente, que foi inovador, que a Polícia Civil tem, então não tem que mudar. Então, muita coisa a gente só, né, fez uma pequena revisão, um ajuste e, em perspectiva, trouxemos para um documento único. Então, assim, só para que o ouvinte aqui, ou o espectador, né, entenda o tamanho da abrangência. Nenhuma Polícia Civil até o momento fez isso, né? O Espírito Santo até teve um projeto pouco mais robusto, a Polícia Civil do Rio de Janeiro também, mas, no geral, todas as polícias, até o momento, se limitaram a dizer que o escrivão de polícia e o agente de polícia, ou o investigador, quando é o caso, passam a se denominar o oficial investigador de polícia, né, uma fusão das atribuições, e, enfim, e depois a gente vê o que faz a respeito. Então, a nossa ideia é aproveitar a Lei Orgânica Nacional para realmente refazer toda a legislação. É o objetivo e é um objetivo desafiador. Bastante desafiador, realmente me parece, doutor, a partir do momento que se propõe uma leitura ou uma autoobservação, né? Quer dizer, a instituição olhando para si, né, a partir de cada um dos seus cargos, cada uma das suas carreiras, e tentando, por meio de um estudo bastante extenso e participativo de todas as carreiras representadas por suas associações, fazer uma leitura ou uma releitura que se aproxime, portanto, das necessidades atuais e de uma perspectiva bastante crítica, me parece, né? Bastante refletida sobre o aspecto do acompanhamento dessas carreiras e do estudo realizado
por essa comissão, né? No que diz respeito aos cargos, o que se objetivou, buscando o paralelo com a lei nacional, né, com a lei orgânica nacional, foi a fusão dos cargos, né, existentes. E, especificamente, temos na Polícia Civil de Santa Catarina, que é uma das poucas que tem, né? Existe o cargo de psicólogo policial também lá no Espírito Santo, mas Sim. numa abrangência menor, a gente tem um cargo muito próprio em Santa Catarina, cuja fusão não se mostrou possível da forma que se almejava inicialmente. Isso foi um grande ponto de discussão e tomou muitas reuniões. Num primeiro momento, né, havia muita dificuldade, né, da comissão entender isso, mas ao longo do tempo foi se construindo a necessidade de diferenciar o psicólogo policial, né, nas atribuições especificamente, porque elas são diferentes, elas têm que ser preservadas e foram preservadas num anexo específico com atribuições, né? Passávamos naquele momento uma ideia de que todas as polícias iam ter essa mesma padronização, mas fomos surpreendidos ao longo desse processo, até porque foi Rio de Janeiro agora, né? Justamente por 1 ano e 2 meses de discussão, o Rio de Janeiro, inclusive, não adotou nem o nome oficial investigador de polícia. Ele adotou oficial da Polícia Civil, oficial de Polícia Civil, e trouxe ali o piloto policial, enfim. É algo que eu sempre discuti com as associações, que a Lei Orgânica Nacional, como toda lei nacional, ela não analisa as especificidades de todos os estados. Sim, então, né, assim como nós temos uma especificidade, o Rio de Janeiro tem a dele, São Paulo, então, tem uma série de situações. A gente tem lá o fotógrafo policial. Sim, são muitos cargos. Lá em São Paulo são vários. Então assim, é óbvio que algumas situações, assim como tivemos aqui, não vão ser possíveis encaixar numa legislação estadual como se imaginava no início. Isso já me parecia claro, eu dizia isso no início, e aí, né, com a lei do Rio de Janeiro, né, que ficou bem claro, o Espírito Santo também não abrangeu o psicólogo policial, né, que né, especificamente nos cargos. Exato. Ficou de fora dessa fusão, até pelas especificidades. Exato. E é algo que aqui também teve que ser respeitado, em que pese a gente, né, na redação final, ter adotado o mesmo nome. Friso nesse ponto, né, que houve divergência. Desculpa, doutor Casal, como é que ficaram os nomes? Tem o cargo de delegado de polícia, que vai ser o cargo né, que permanece as atribuições do cargo, e nós temos o cargo de oficial investigador. No caso, o oficial investigador vai abranger as atribuições do agente de polícia e do escrivão de polícia, e o nome vai ser esse, oficial investigador. No caso dos psicólogos policiais, como é que fica o nome? O nome é o mesmo, pelo menos na redação final. O nome é o mesmo. O que existe é um quadro de atribuições distinto. Por quê? Na redação final, que ainda vai ser objeto de análise na assessoria jurídica, como a Ana comentou, né, a viabilidade técnica, discussão, inclusive, com o próprio delegado-geral, né, acerca da concordância de todos os pontos, até porque o projeto foi discutido pelas associações e com pessoas da Polícia Civil, né, que representavam com corpo técnico, né? Mas, eventualmente, alguma ou outra tomada de decisão ali pode ser que não seja viável sob o ponto de vista político. Isso é possível, né? É viável, não seja possível, enfim, é normal. Então, o que a gente tem ali é o mesmo nome, né? Então, tem lá no artigo 73, provavelmente, delegado de polícia e oficial investigador de polícia. E aí, dentro, né, abaixo, uma reserva de vagas de 4% para que no concurso tenha um concurso para profissionais de psicologia para que ingressem como o oficial investigador de polícia da área de atuação em psicologia. Algo que nós buscávamos como o judiciário. Naquele momento de discussão, estimávamos também ter policiais na área de contabilidade e engenharia, porque é um problema muito grande que a gente tem. Verdade. E informática, será? Não? Provavelmente tecnologia da informação. Só que, né, houve resistência, concordância, enfim, e aí, para não criar mais problemas do que soluções, em que pese, né, a falta de profissionais na área de engenharia seja um problema grave para
a polícia, a gente sabe disso na dificuldade com os prédios e tudo mais, a gente manteve só uma área de atuação. Seriam várias áreas de atuação e o cargo seria o oficial investigador de polícia, área de atuação psicologia, área de atuação engenharia civil, área de atuação contabilidade. Isso acontece bastante na polícia científica, né? A polícia científica trabalha assim com os peritos, né? A ideia final do projeto foi essa. Em que pese, ao final, um arrazoado que toda a associação e sindicato fez, solicitando que houvesse uma especificação ao final desse nome, psicologia, para poder não deixar esses profissionais anônimos no quadro da polícia. Isso realmente é uma preocupação que, ao final, se mostrou válida, né? Então, ok, eu entro dentro dessas vagas, né? Digamos que nós tivéssemos, mas ele acaba ficando meio anonimizado, né? Dentro da instituição, porque, e aí, ele era psicólogo, enfim, mas assim, dentro de tudo, né? Esse é um ponto, mas é um ponto bem específico, um ponto de divergência pequeno, né? De tudo que a gente conseguiu construir em relação aos cargos, que era o objetivo principal. Né? As atribuições dos cargos, assim, doutor Casaroli, que há uma dúvida bastante grande, muitas vezes, do nosso pessoal, que é como é que vai operacionalizar. Quer dizer, o agente de polícia vai poder executar ações relacionadas a cartório policial e o escrivão de polícia não se limita apenas ao cartório policial, mas vai poder fazer a execução das atividades que o agente de polícia fazia. Isso tudo vira, né, um cargo só e, portanto, há essa possibilidade, penso eu, até para o gestor conseguir alocar a pessoa naquilo que ela tem mais afinidade, né? Tem gente que gosta mais de atividades externas, tem gente que gosta mais de atividades burocráticas, e o gestor muitas vezes ficava muito engessado com relação a essa separação, escrivão e agente. É mais ou menos isso, doutor? O quadro de atribuições do oficial investigador de polícia, principalmente, né, que é o anexo 2 ali anexo 3, se eu não estou enganado, aqui de cabeça a gente acaba, mas o anexo 3, ele tem toda as atribuições foram realmente fundidas, então tem mais atribuições, porque são as atribuições dos escrivães com dos agentes. A dos psicólogos também tem muitas atribuições que são totalmente compatíveis dos agentes, dos escrivães, além das específicas dos psicólogos, que por sua vez não foram dos agora oficiais de investigador de polícia. Claro. Então, até porque são específicas, até porque a formação é outra. Então, quando se fala disso, fala, mas então todo mundo faz tudo. Não, porque o psicólogo, o atual psicólogo, as atribuições que são próprias não foram repassadas para os demais. Mas, especificamente, enquanto hoje escrivães e agentes têm sim essa fusão de atribuição e inovações em algumas, né? A gente buscou alguma autonomia, mas a lei orgânica pecou nesse sentido. Ela não trouxe, né? Talvez o processo de construção não foi possível chegar nisso, até porque, né? Você melhor do que ninguém, aqui, né, na mesa vai poder dizer as limitações que o próprio CPP dá para essa mudança, né? E a gente já discutiu isso várias vezes, inclusive de filmes e tudo mais, para a gente trazer uma investigação mais dinâmica, aquele policial que possa fazer a investigação a partir do momento que for demandado, né? Não aquela investigação sem rumo, digamos assim, para ele realmente investigar, ele pegar e dar cabo do início ao fim, não fazer aquele processo cindido de Fordismo, né? Que inclusive faz o policial perder a identidade com a investigação. Ele faz um pedaço dela e ele não sabe onde é que ela vai terminar. Que tem um sentido em algum aspecto que a gente chama de compartimentação da informação, mas quando ela for para o objetivo estratégico da investigação. A compartimentação serve para o objetivo estratégico. Exato. Fora isso, não tem que conhecer o contexto geral para até poder executar melhor as diligências, né? Para conseguir entender E me parece que faz todo sentido, exato. Ter uma que ele tá fazendo. Exato, além de ter essa percepção do sentido, também ter uma percepção da completude do processo, né? Ou seja, todas as minhas ações impactam e resultam em quê? Né? Exatamente qual é a finalidade do que eu estou fazendo e no que isso repercutirá, não só no âmbito da instituição, mas também em relação aos demais atores, né, de um processo judicial, por exemplo, pessoas, né? Exato. Assim, então, respondendo a tua pergunta, atribuições no papel terão todas, né? A do A e do B. Mas na prática eu vejo que esse é um processo longo.
né? Longo, claro. Como você disse, aquele que já tinha mais aptidão para uma coisa, eu vou poder ajustar. Isso é interessante para as instituições. Em que pese ter sido um processo de lei orgânica nacional que nasceu e cresceu e teve resultado em associações, né, não nas instituições policiais, claro que ela se aproveita em algum aspecto pelas polícias. Quando eu tenho essa dificuldade de alocar um escrivão, e aqui a gente tem um respeito maior aos cargos que outras polícias não têm, né? No Rio Grande do Sul mesmo, a gente conversa muito, o pessoal acaba tendo uma mistura nas atribuições, já é meio misturado, eles não respeitam muito a gente. No geral, aqui, o escrivão tem feito o trabalho de escrivão, a gente tem. Até porque, doutor Casoli, tem uma especificidade aqui que o escrivão ele entra num nível maior do que o do agente de polícia. Teve as ações judiciais. E aí tem ações judiciais, por isso lá no Rio Grande do Sul tudo igual. O mesmo salário, então acaba que se confunde um pouco, né? Então eu acredito que num primeiro momento a gente não vai ter uma virada de chave, o que é uma pena, né? Porque para vender esse projeto, e aí que é o ponto, né? A gente, o que eu estou vendendo? E eu falava isso para a comissão. Vou chegar para o governador e vou dizer, estamos aqui com um projeto de lei orgânica. E eu conheço, nas conversas que participei, como o governador é uma pessoa pragmática. Isso é bem interessante que o nosso telespectador entenda, né? Ele vai dizer, tá, e o que vai mudar na prática? É a pergunta que eu faria se eu fosse governador. Sem dúvida. Né? O que vai ficar? Inclusive para a gente falar que é um dos percalços da legislação em melhoria salarial. Eu ia chegar lá, doutor. O que vai mudar amanhã com isso aí? Agora eu sou um oficial investigador de polícia. E aí, num primeiro momento, e eu tive essa discussão várias vezes com o pessoal que trabalhou mais ativamente na LOM-PC, né? Não na nossa legislação. Como é que isso vai virar um produto vendável, né? Para eu poder dizer, não, agora, a partir de agora, o policial vai pegar aquela ocorrência que vai ser instaurada pelo delegado, porque é assim, o CPP está lá, né? A gente vai ter que continuar cumprindo. Ok, o policial recebe aquela ocorrência, agora ele vai para o trecho, ele vai pegar aquela vítima ou aquela testemunha, ele vai trazer para a delegacia, ele vai ouvir na rua, enfim, ele vai fazer Essa fase a lei orgânica não trouxe, a nacional, a nossa não traz, mas acredito que a gente vai ter que passar por essa inovação. A partir do momento que eu não tenho que ficar cindindo os processos, porque eu não tenho mais cargos, não faz nenhum sentido eu ter um oficial, um investigador de polícia que trabalha numa sala e um outro que trabalha na rua. Fica uma mudança que não levou a lugar nenhum. Então, é uma outra fase que aí é uma fase prática que a gente vai ter que chegar. É uma outra dinâmica, uma outra cultura organizacional. E se chegarmos, aí a gente vai ter um produto muito interessante para mostrar que a investigação ela deixou de ser toda compartimentada e tal, e vai ser mais ágil. É uma boa possibilidade. Mas, por outro lado... De entender o caso, né? Uma dupla de investigadores, Ana, pega um caso e vai resolvendo o caso e conversando com a autoridade policial para trazer, e a autoridade policial vai dando a presidência, né? Ele vai conduzindo. Mas a execução fica na dupla, né? Fica na dupla de investigadores. É assim em outros países que funciona dessa forma, né? Quer dizer, a gente não está inventando coisa nova, a gente está trazendo polícias que funcionam, né? A própria Scotland Yard funciona assim, a própria FBI funciona assim. E ter os dois cargos era um impeditivo para isso, porque a gente teria essa dinâmica de o investigador, que não é no nosso caso, mas em São Paulo tem, o limite dele eu faço no máximo a intimação, relatório de investigação. E aquela briga eterna que tinha de quem quer que faz mais ou menos, né? O meu trabalho é mais importante ou menos importante? Eu que toco esse serviço. Não, sou eu. Se eu não for para a rua, não tem quem vem para cá. Mas se eu não tomar termo. Então, a gente, né, com uma mudança dessa, elimina uma série de culturas policiais que são da procrastinação. Então, a gente tem uma oportunidade boa. A fusão dos cargos não nasceu das polícias. Talvez os objetivos, e eu dizia isso abertamente na comissão, sejam outros, mas ele pode ser muito bem aproveitado para a gente ter uma dinamização da investigação. Desburocratização, né? A gente tem muito aquela visão, né, da Polícia Civil, do judiciário, a portuguesada, de mimetização do Poder Judiciário. A gente fica repetindo a mesma coisa. E não faz sentido, nós somos uma instituição completamente diferente. Sem dúvida, doutor. Claro, a gente tem realmente uma identidade muito própria, muito particular e muito definida, me parece, né? Também no âmbito de um processo que envolve, por exemplo, a investigação policial, né? Quando a gente está aí perseguindo, né? Desvendar, digamos assim, de uma maneira mais romantizada, um fato criminal, enfim, né? Mas eu provocaria ainda uma reflexão no sentido de que essa
possibilidade de atuação num ciclo completo, e já explico o uso que eu estou fazendo desse termo, não fragilizaria a persecução a partir do momento que todos nós podemos fazer tudo, né? Ou seja, não traz uma certa insegurança também quando eu não tenho bastante evidente o que determinadas pessoas da minha equipe podem fazer. Eu não sei se eu fui clara, mas trazendo uma perspectiva mais crítica do que foi abordado até agora, né? Ao mesmo tempo em que se compreende, se é possível compreender realmente que a gente consegue alcançar e avançar em vários aspectos do ponto de vista da percepção do todo que é o processo. Por outro lado, não fica um pouco, na percepção dos senhores, fragilizada essa não especificação das atribuições? Não vejo assim, porque a função do agente de polícia, do escrivão de polícia, sempre foi no cerne da questão a mesma, que é investigar. Né? A função aqui do delegado de polícia não é exatamente, embora possa fazê-la, a execução, mas a presidência. Né? Isso é importante deixar claro. Perfeito, né? A doutor. presidência é equilíbrio, controle dos atos, encaminhamento, orientação. O delegado de polícia tem ainda a função toda de gerenciamento da polícia. Mas quando a gente olha para as especificidades da função do agente e do escrivão de polícia, havia, na minha perspectiva, uma certa até limitação de atuação. Né? Quer dizer, em determinado momento, o agente de polícia, conhecendo toda a dinâmica do crime, conhecendo todas as circunstâncias do crime, se via, vamos dizer assim, limitado de não se sentir à vontade de entrevistar aquela pessoa formalmente, ou fazer a tomada de depoimento, porque não estava dentro das atribuições do seu cargo. Né? Perfeito, perfeitamente. E aí tinha que repassar muitas vezes para o escrivão, tinha que explicar tudo para o escrivão de polícia. De outro lado, nós tínhamos escrivães de polícia que estavam ali com o processo, conheciam todo o processo e precisavam de uma diligência externa, precisavam de uma diligência de campana, uma coisa, e se sentia limitado porque na sua função de escrivão isso muitas vezes não era lhe permitido ou não tinha agenda para fazer isso, tamanho volume de processos que tinha que dar conta, dar conta dos inquéritos ali mesmo, né? E isso acabava gerando, muitas vezes, uma frustração. Acho que isso otimiza, na verdade, otimiza a perspectiva policial, otimiza a investigação, agiliza a investigação criminal, e eu acho que está muito bem encaminhado, professor. Assim como nós temos aqui o psicólogo policial, outras instituições vão ter cargos que realmente a fusão se mostra... O papiloscopista no Rio de Janeiro, por exemplo. Se mostra um pouco mais complicada, né? Então, assim, agora, concordo sem tirar nenhuma palavra no que diz respeito ao escrivão e ao nosso agente aqui. Né? Então, talvez outras polícias, né, como eu falei lá, o fotógrafo policial, a função muito específica, não dá para simplesmente uma legislação dizer que a partir daquele momento ele vai poder fazer outras 90 atribuições, né, transformar aquela pessoa num policial. Acho bem complexo. Dali para frente a gente tem outra coisa, mas enquanto segurança, enquanto agilidade, né, pensando no objetivo que a polícia pode alcançar, se for realmente bem materializado, se a gente não mantiver a mesma rotina, né, de separar, né, tudo, né, ter dois produtos, por assim dizer, iguais e manter em duas embalagens, aí a gente, né, vai ter feito todo um trabalho para não entregar nenhuma diferença, né? A gente tem tudo, né? Eu acredito em tudo para daqui a alguns anos, com o tempo, para as pessoas se adaptarem, respeitando, né, claro, também as características de cada um, né? A gente vai ter aí acho que isso tem que ter sensibilidade, né? Tem policiais que estão lá com seus 25, 30 anos trabalhando num formato de polícia. Não dá para simplesmente dizer, e eu acho isso tem que ser feito, né? Não dá para se dizer agora você é isso, te vira, né? Te vira, tem que... Então é um processo de adaptação, tem que ser bem feito e ao longo de alguns anos, né, sendo bem conduzido, a gente vai ter, né, pode ter uma investigação muito mais rápida e que dê sentido também para os policiais, que eu acho que muitos acabam não tendo esse sentido. Acho que isso vai ser bem reconfortante. Enfim, veremos, né? Veremos. Que interessante essa perspectiva de discussão, né? E de
também nos oportunizar a conhecer como foi esse processo de construção, portanto, da lei orgânica estadual, saber em que momento está esse processo. E perguntaria, para a gente começar a se encaminhar para o encerramento, doutor Casaroli, quais são aí as outras possibilidades que o projeto traz, né? Quais as outras discussões que ele também nos aponta, né? Para além das atribuições dos cargos, o que mais a gente pode encontrar nesse projeto de lei, doutor? A própria questão correcional, né? Exato. Exato. Olha, essa pergunta é excelente. Se ela não fosse feita, eu ia ter que fazer uma resposta sem pergunta. Porque justamente a ideia da lei orgânica, e aí, como as pessoas me interpelavam, mas fusão do cargo é fácil. Mas eu falei, mas não é isso. Fusão do cargo realmente é fácil, são 2 artigos, né? 2, 3, a gente faz isso numa semana. Também que foram fizeram, rapidamente. A gente trabalhou, né? Assim, vou citar alguns exemplos, né? Claro, projeto, né? Não quer dizer que eles vão acontecer. A questão que é bem complexa, que envolve o direito à saúde, né? Ali, né? A indenização, né? Custeio da saúde. A gente sabe que isso é um ponto bem complexo porque custa muito dinheiro, mas assim, se nós fizermos um paralelo, muito funcionário da iniciativa privada tem isso. Então é algo absurdo, né? Não é absurdo. Polícia Rodoviária Federal tem um valor específico, mas tem. Claro que a gente buscou algo diferente, inspirado na justiça. Uhum. Obviamente é mais complexo em virtude de estarmos no executivo, né? Mas assim, tá lá, é um pedido, é uma busca. Quando a gente vai para a jornada de trabalho, que é algo que está na nossa mão mais do que na mão do governo, assim, por assim dizer, porque a gente está tratando dos nossos meios, né? A gente prevê ali especificamente aqueles policiais que, pelo tempo e pela idade, seriam dispensados do plantão policial. Mas combinado com isso, e até porque a gente tem questionamentos externos por isso. É muito justo, pelo amor. Então, mas combinado com isso, algo que também não é nada inovador, a Polícia Penal tem a indenização para aquele plantão voluntário. E todo mundo sabe a dificuldade que a gente tem com compor escala, né? Compor escala. O pessoal tem uma série de limitações, muitas justificáveis, outras nem tanto, com o plantão. Então a gente está buscando ali um percentual, um valor significativo, para não ser aquele valor muito baixo, mas, por exemplo, voltando a comparar, a Polícia Penal tem isso há no mínimo 15 anos. Então também não é nada absurdo. Claro, o valor é baixo, mas existe ali uma contraprestação para aquele policial penal, né, no caso, que tem. Então a gente está buscando algo semelhante. E fazendo uma pesquisa no Brasil, grande parte das polícias civis brasileiras tem essa contraprestação. Então é uma ferramenta de gestão, de justiça, e que possibilitaria aquele policial mais antigo, né, que trabalhou 30, 20 anos, mas que ainda, né, não está em condição de se aposentar ou não quer aposentar, não trabalhar mais no plantão. Quando a gente fala em atividade física também durante o plantão, Polícia Federal, durante o horário de trabalho, a horário de destinação, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal tem programas assim, são bem sérios, com controle sério, enfim, isso tem que ser pensado para a gente também. São, assim, 3 pontos que me vêm. Sem falar em todos os direitos que a gente deu uma ajustada para ficar um pouco mais claro. Mas os principais que eu posso citar, assim, né, lembrando, assim, envolvem a jornada de trabalho, né, e principalmente o direito à saúde ali. Mas no decorrer da lei ali, né, além da parte final ali dos ajustes das partes de transgressões, mas, né, a gente busca uma série de inovações, pequenas inovações, sistema de colaboração, que é algo que foi inspirado no Ministério Público, para aquele policial que vai poder atuar numa outra unidade, principalmente agora com o inquérito policial digital, também não é inventado para a Polícia Civil, a gente tem inspiração no Ministério Público, é uma ferramenta de gestão, para o governo pode sair barato no sentido, ele pode deixar de contratar um policial, porque alguém que trabalha numa unidade policial que tem volume de trabalho muito pequeno, a gente sabe que existe, a gente sabe que tem comarcas de 5 mil habitantes, ele poderia atuar à distância, né? Aquela força-tarefa que não exigiria um deslocamento, a gente tem ferramentas e vai ter ferramentas cada vez mais tecnológicas para que isso seja fomentado. Então, se alguém se dedicar, Ana, Bermudes, a ler a legislação como um todo, não focar apenas no progressão funcional, tabelas salariais, mas dela como um todo, né, vai verificar
vários pontos de melhoria. Não à toa que a gente gastou essas 34 reuniões. E cada parágrafo foi construído em conjunto. Então, teve a participação de todo mundo. É claro que os objetivos ali, né, sempre são mais imediatos. Né? É uma promoção mais rápida. Em que pese está lá um projeto de promoção mais rápida, né? Menos tempo. É uma tabela salarial mais interessante. Mas no decorrer dos 320 artigos, tem muita coisa justa, né? Não consigo dizer que é algo muito superestimado, e que tem paralelos em outras polícias do Brasil, ou em outras instituições do Executivo de Santa Catarina, ou eventualmente, né, no Judiciário e no Ministério Público. A gente sabe das dificuldades de se comparar a outras instituições que tem autonomia, mas assim, né, não tem nada, né, assim, tenho convicção que não tem nada muito superestimado, muito forçado. Claro que, né, um ajuste ou outro pode transformar a nossa legislação em algo uma conquista muito, muito, muito excepcional. Não, parabéns, doutor Casaroli, parabéns para a gestão por ter feito um processo democrático, né? Um processo que foi ouvir. Coletivo, né? Democrático, coletivo, longitudinal, ou seja, a longo prazo, até a gente pode dizer, né? Relativamente falando, aí foi, ao que me parece, bastante debatido e que trouxe aí como resultado algo que reflete, portanto, a opinião das diversas carreiras, das diversas associações, do sindicato, né? Um processo participativo de fato, né? Doutor, para encerrar, esse processo de migração, o senhor prevê que seja feito de que forma? Como a gente o que a gente tem aí de panorama? Em nenhum momento a gente tratou nada opcional. Uhum. Não foi tratada nenhuma forma de eu posso me manter no meu atual cargo. Uhum. Né? Existem legislações que trazem isso. Inclusive, uma discussão recente dessa opção. Isso aconteceu em 2009, né? Em 2009 teve a operação migração de cargos também, né? Mas já teve quando... O cargo de agente de polícia, mas era o comissário, o investigador... Não, mas ela não teve a opção da pessoa ficar. Sim, por isso digo, é algo que já aconteceu. Nos nossos casos, não tem nenhuma. Então, a gente não trabalhou com nenhuma hipótese de alguém ficar em extinção. Não sei se é essa a tua pergunta. Eu pretendo ficar como agente de polícia. O problema disso, e o grande problema, e a palavra assusta muito, é o tal do cargo em extinção. Uhum. Então, até discutimos essa possibilidade de manter lá no final da lei, não está nessa redação, mas dá 30 dias para a pessoa se opor à migração automática. E aí ele fica como um investigador, como um agente, ou como um escrivão, como um psicólogo na redação original. Uhum. O problema disso é que você acaba, o perigo disso é que você acaba perdendo um pouco de vinculação com as novas políticas salariais. A gente nunca sabe o que acontece. A palavra extinção assusta muito. Então, assim, não me parece que haja obrigatoriedade, mas hoje pela manhã, por coincidência, conversando com a assessoria jurídica, disse que eu não era a pessoa que saberia com certeza isso. Mas acredito que se houvesse essa possibilidade, poucos se arriscariam a isso, porque realmente a palavra, com razão, gera muita dúvida para o futuro. Ficar em cargo em extinção não parece ser a melhor opção. Então, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Casaroli. Mais uma vez, doutor, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade, pelo seu comprometimento aí em relação ao desenvolvimento desse trabalho, por trazer esclarecimentos tão importantes e necessários para os nossos telespectadores, para as pessoas que estão nos acompanhando em mais esse Papo Charlie. Agradecer ao diretor da Academia de Polícia. Certamente teremos aí bastante trabalho também ao repensar nossas matrizes curriculares, né? O que já tem sido feito em âmbito nacional, mas isso fica também para um outro momento, para um futuro podcast, quem sabe, né, doutor, esse assunto. Agradeço a presença e a participação de todos que estiveram conosco e me despeço de mais esse Papo Charlie, promovido pela Academia de Polícia Civil de Santa Catarina. Um abraço a todos.